Eu não sabia. Carlos Simon, pô, você não pode trabalhar na emissora de esporte. Pegou e saiu. E agora vamos continuar o programa. Tem mais. Outros personagens vão aparecer daqui a pouco aqui. Aguarde. O Chita Verde, o telefone tocou? Já toca. Ainda não tocou. Eu tô perdido. Estamos salvos por Eu tenho o relator para fazer o maior evento do ano. É o maior evento amanhã. Daqui a pouco você vai puxar do seu arquivo outro personagem. Calma aí, que agora nós vamos falar do Palmeiras. Final de semana tem Palmeiras e Ponte Preta em Campinas. Alô, André Cavalcante, lá direto do CT do Verdão. Tudo bem? O Éder Reis já te imitou, André? Guilherme, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado no Expediente Futebol. Palmeiras voltou, na verdade voltou ontem as atividades aqui já visando o próximo jogo, o jogo de domingo contra a Ponte Preta, ontem com um jogo treino, né, com jogadores reservas disputando um jogo treino diante do São Caetano, vitória por 3-2 aqui mesmo na Academia de Futebol, e hoje uma atividade para os jogadores titulares, mas empate, campo reduzido, 8 jogadores para um lado, 8 jogadores para o outro, sem esboço da formação titular que deve ser utilizada pelo Cuca no próximo jogo. O Palmeiras, que pela primeira vez nesse brasileiro vem de 2 vitórias seguidas contra o Bahia e contra o Atlético Goianiense, vitória magra, a última contra o Atlético Goianiense em casa por 1-0. Ainda assim, o que se espera é que o Palmeiras possa deslanchar finalmente na competição, se bem que do outro lado tem uma equipe também que vem bem no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta, que está inclusive à frente do Palmeiras na tabela de classificação. O Palmeiras é o 9º colocado, a Ponte Preta está em 7º lugar, e o Palmeiras visa esse jogo, mas tem também que visar o jogo da próxima semana, quando começa o mata-mata da Copa do Brasil. O Palmeiras pega o Cruzeiro na quarta-feira no Allianz Parque, por isso o Cuca deve preservar algumas peças, não deve colocar o time inteiro reserva, como fez o Mano Menezes com o Cruzeiro contra a Ponte Preta. O Cuca deve colocar o time quase que todo principal, mas preservando, quem sabe, um zagueiro ou alguém no meio campo ali na frente. Também pode mudar uma ou outra peça, justamente para que tenha um time competitivo contra a Ponte Preta domingo e na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois da atividade dessa sexta-feira aqui no CT palmeirense, Cuca concedeu uma entrevista coletiva. Vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o professor Cuca. O Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta, né, que é um adversário que sempre dificulta as coisas, pelo menos recentemente, né? E jogar lá no Moisés Lucarelli, né, tem sido tarefa difícil para os adversários, porque a Ponte Preta tem um esquema já definido para se aproveitar também da questão do mando de campo. Como fazer para ganhar da Ponte lá, Cuca? Você já imaginou essa situação, até olhando o histórico que tem? A Ponte é uma das equipes que tem um forte mando de campo, tem muita influência da torcida. A torcida da Ponte é muito boa. Sabem jogar em casa, né? Estão 100% em casa, e é uma equipe que o Gilson montou bem, né? Já pegou uma boa base também, deu sequência, né? Desde o tempo do Eduardo. Então é um jogo complicado, um jogo difícil, é um jogo que a gente vai ter que ter inteligência e saber jogar para sair de lá com um bom resultado. Tá aí, portanto, a palavra do Cuca. Voltamos a falar ao vivo daqui da Academia de Futebol da Barra Funda. Vale a gente lembrar que o Palmeiras foi eliminado no Campeonato Paulista desse ano, em 2 confrontos com a Ponte Preta em mata-mata. Perdeu no Moisés Lucarelli por 3-0. Por isso, para muitos torcedores palmeirenses, esse reencontro com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli pode ter um sabor de revanche. Eu falei sobre a classificação do Palmeiras, que está em 9º lugar. O Cuca, nessa mesma entrevista coletiva, deu uma aulinha ali de matemática do que ele pensa sobre o Campeonato Brasileiro, para justificar, para explicar como ele enxerga o Palmeiras ainda assim na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Seria, no caso, o bicampeonato, já que o Palmeiras foi campeão também no ano passado, em 2016. Para o Cuca, a parada é mais ou menos a seguinte: para o time ser campeão, ele tem que fazer ao menos 74 pontos ao final da campanha, de 114 possíveis. Isso quer dizer que o time pode perder ao longo da competição até 40 pontos.
E o Palmeiras até agora, em 27 possíveis, fez 13 pontos. Isso quer dizer que perdeu 14 pontos. Então, na margem aí, o Cuca está calculando que ainda o time pode perder mais pontos, apesar do início ruim, o time ainda pode perder mais pontos, chegar perto de 40 pontos perdidos. Se chegar perto desse número, no final da competição, o Palmeiras certamente, pelo menos nas contas do Cuca, estará brigando pela primeira posição. Por isso, o Cuca minimizou aí o início oscilante da equipe comandada por ele, até para passar esse discurso para os jogadores continuarem acreditando que o time ainda está sim vivo no Campeonato Brasileiro, e domingo tem esse jogo com ingredientes especiais contra a Ponte Preta. Torcedor palmeirense ansioso para conseguir uma revanche, mas do outro lado tem um time que também está indo muito bem, comandado pelo Gilson Kleina, inclusive vem de vitória. Ontem a Ponte Preta venceu o Cruzeiro por 1-0, portanto Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Palmeiras domingo, João Guilherme. Legal, muito obrigado, André, pelas informações. E olha só, a Ponte Preta não tem problema para o jogo do próximo domingo. O Gilson Kleina tem todos os jogadores à sua disposição, e a equipe provável é a seguinte, hein? Aranha, Nino Paraíba, Marlon Rodrigo e João Lucas, Fernando Bob, Claudinho, Elton, Renato Cajá e Luca, e Emerson Sheik. Essa é a provável formação da Macaca para o jogo de domingo. Nós temos uma arte aqui. Olha só, Paulo Lima, olha ali. Números de Ponte Preta e Palmeiras lá no Moisés Lucarelli. Duelos em brasileiros, 12. São 6 vitórias da Ponte, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Ano passado, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, ele não venceu a Ponte. Nem no Moisés Lucarelli e nem jogando no Allianz Parque. E não perde no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos e 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. Em casa, 100% de aproveitamento da Ponte. E agora, para domingo, Ponte Preta e Palmeiras, o que vocês esperam? Pelo noticiário, parece que a Ponte Preta é favorita. Pelos números, por jogar em casa, e o Palmeiras preservando seus principais jogadores, visando o jogo do meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Isso é teoria. Mas na prática, o Palmeiras, que montou um elenco excepcional, pode chegar lá no Moisés Lucarelli e vencer. Mas eu não sei qual é a magia que tem da Ponte Preta jogando em casa, que realmente lá as coisas são difíceis, não para o Palmeiras, não, para qualquer outra equipe. Agora, né, Edmundo? Para qualquer outra equipe que chega lá em casa. Você já me confidenciou que o estádio mais difícil que você jogou no Brasil foi o Moisés Lucarelli. Foi, exatamente. Você falou isso para mim. Tive muitas dificuldades com todos os times que eu fui lá. Tive muita dificuldade. E assim, não é uma bamboneira, não é um estádio que a torcida está próxima, mas, não sei, tem uma atmosfera que a Ponte Preta é quase que imbatível nos seus domínios. Por exemplo, Campeonato Paulista, recentemente, né? 3-0 Ponte Preta, depois, dentro do Allianz Parque, o Palmeiras venceu, mas não conseguiu tirar a diferença, e a Ponte eliminou o Palmeiras, eliminou o Santos também, diga-se de passagem. O Corinthians foi lá também, sapecou neles, né, João? Foi na final, né? Até quando o Palmeiras, mas o Palmeiras tem problema. Exatamente. Foi 2009, né? O Palmeiras foi campeão paulista. 2008, ganhou em cima da Ponte. Ganhou em cima da Ponte, mas no primeiro jogo o Palmeiras não conseguiu vencer. Não venceu? Venceu com muita dificuldade. Venceu por 1-0. O Chita, foi 1-0 e depois... Gol de quem? Teve muita dificuldade. Kleber Gladiador. Venceu lá, teve muita dificuldade. A Ponte teve um problema, lá tinha o Renato que jogava, não conseguiu jogar, não estava preparado para jogar, e a Ponte acabou se complicando. Mas mesmo assim, o Palmeiras teve muitas dificuldades. Eu estava nesse jogo, mas eu estava nesse jogo lá. Eu estava lá, era repórter, estava lá nesse jogo e estava também no jogo da goleada. Mas lá, realmente, o Palmeiras teve muita dificuldade. Foi 1-0, esse confronto de agora é bem diferente dos 3-0 do Campeonato Paulista, dos dois lados, né? Primeiro, no caso do Palmeiras, mudança de técnico, né? O Cuca não é mais o Eduardo Batista, e com isso uma série de modificações também são feitas. A Ponte não era o Clay, né? Não, no 3-0 era. Já era o Kleina? O Kleina entrou na reta final, na fase de classificação, e depois mas já era o Kleina, no mata-mata era o Kleina. Mas, por exemplo, você não tinha o Rodrigo, você não tinha o Sheik, você tinha na Ponte Preta o Potker, né? O Cleison, que foi pro Corinthians, da Santíssima Trindade da parte ofensiva, só sobrou o Luca, que tem sido um dos grandes destaques. 4 gols em 4 jogos lá dentro Renato... Isso é um mérito da Ponte, hein? Porque perdeu peças importantes e continua mantendo um bom nível, né? Resgatou o Renato Cajá, que chegou na reta final do estadual.
Mas mesmo com tudo isso, com esse retrospecto, com tudo, eu não consigo colocar a Ponte como favorita diante de um Palmeiras tão estrelado. Mesmo o Palmeiras poupando jogadores, e o Guerra tá jogando muito bem. É um grande momento. Talvez não jogue domingo. Vai ser poupado. Vai ser preservado a princípio, e ele vai fazer muita falta. Na construção das jogadas, ele está num grande momento. O Keno também está bem nesse momento com o Cuca, mas o Guerra está. Olha só, o veneno que o Mano Menezes provou contra a Exata Ponte lá no Moisés Lucarelli, o Mano botou 9 reservas. Era só o Fábio e o Caicedo de titulares naquela equipe. E eu não estou entendendo tanta gente sendo preservada assim. Exato. E aí, exatamente, esse caminho também é uma boa ótica para a gente discutir, Rodrigo. E o Palmeiras está fazendo o mesmo critério. Eu gostaria de discutir isso, sabe por quê, Paulinho? Isso é uma coisa que tá... Esse negócio de G6 tirou a vontade dos times de ganhar o Campeonato Brasileiro. Me parece. Porque prioriza, claro, a Libertadores é uma prioridade até do seu torcedor e da mídia no modo geral, sim. A Copa do Brasil é um caminho mais fácil, a Libertadores também são campeonatos de suma importância, mas o campeonato principal que nós temos no nosso calendário é o Campeonato Brasileiro. E aí você preserva no Campeonato Brasileiro em função dessas outras competições, e aí você vai deixando, é melhor ser eliminado da Copa do Brasil como o fato do Corinthians, porque aí você prioriza e só briga no Campeonato Brasileiro. Tem uma competição a menos, E tenho certeza que no currículo dos clubes, a conquista do Campeonato Brasileiro vem sempre em primeiro lugar. Não tenha dúvida que isso aí pode pesar, hein? Nesse segundo semestre. Os times que tiverem menos competições vão ter mais folga para treinar. E aqueles que estiverem em 3 competições, quem conseguir avançar em Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana junto com o brasileiro, vai ter que rodar bastante. Você quer ver um exemplo? O Grêmio. A única derrota do Grêmio foi exatamente contra o Sport do Retiro, 4-3, porque o Renato levou lá um time alternativo reserva. Todo reserva. O Grêmio jogou contra o Cruzeiro 3-3. Jogo dos melhores do Campeonato Brasileiro. O Mano levou 2 titulares. O Grêmio ontem jogou com todo mundo, João. Todo mundo. Não teve moleza. E domingo vai jogar com todo mundo. Mas cogitava botar reservas. Eu vi uma grande discussão na cúpula do Grêmio ali. É uma questão de opção, mas você vai jogar no Olímpico. No Olímpico não. No Olímpico é passado glorioso e distante. Mas você vai jogar na Arena do Grêmio, precisando do resultado contra o Curitiba, que está encostando na ponta da tabela. O Grêmio necessitando vencer. O Corinthians jogou antes. Né? Imagina, o Corinthians perde ali, o Renato joga com um time misto e perde pro Curitiba. Por exemplo, então, na outra rodada, daqui a 9 dias, nós teremos Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. E é certo que nesse jogo nós teremos 2 equipes alternativas / reservas. Por quê? O Palmeiras jogará na terça-feira da outra semana. O Grêmio jogará na outra terça-feira, depois do próximo domingo, contra o Godoy Cruz, pela Libertadores na Argentina. E o Palmeiras jogará no meio de semana também pela Libertadores da América, contra o Barcelona em Guayaquil. Ou seja, os 2 no outro domingo irão também como equipe alternativa. Isso é necessário, João? Isso é que eu questiono. É lógico que você tem alguns desgastes, você tem algumas condições que são mais evidentes que o jogador sente aqui, poupar. Mas poupar 7, 8, 9 jogadores de uma vez só, eu acho que é uma agressão muito grande. É necessário? Eu não sei, João. Eu acho que a fisiologia, lógico, ela está escalando hoje muito em função dos números, dos dados, né, da resistência, do desgaste físico, da curva de ascendência e descendência do jogador. Mas o cara quer jogar. Eu acredito que mais em função do deslocamento, das viagens, do que propriamente do jogo. Porque quando você não joga, você treina. Alguns times treinam até 2 períodos para poder recuperar. Claro que o treino não tem o mesmo ritmo, a mesma exigência física do que o jogo, né? Mas eu tenho certeza do que eu estou falando, até por experiência de ter jogado muito tempo, que o deslocamento ele é mais desgastante. Isso que o Edmundo está falando, está pesando agora com o Atlético. O Atlético vai jogar com a Chapecoense, né? Para chegar em Chapecó, né? A distância não é tão grande, mas a logística é meio complicada. Às vezes o acesso até Chapecó. E o Galo, que está muito atrás da liderança, vai com o time reserva. Olha, daqui a pouquinho, quando o Diego Bertozzi falar do Atlético, nós vamos mostrar a lista de jogadores do Atlético que vão para esse jogo. E é impressionante. Muitos deles têm que usar crachá. É verdade, porque tem muita molecada. O Galo acabou de ganhar recentemente a Copa do Brasil Sub-20 em cima do Flamengo.
E a garotada, muitos desses meninos estão na relação. Quer dizer, o Atlético vai realmente poupar. Sabe que vê um time que não tem muito problema de desgaste, né? Porque também. O Fluminense vive uma situação. O Fluminense vive a situação de cada hora ele pensa um jogador que também tem que ter crachá, João. Tem. Não é? Tem. Porque o Abel pensa na base, ou pensa aquele que estava ali, olha que dá para jogar? Dá. Então entra no nosso time e vão jogar. E o Abel não tem elenco, mas Palmeiras, Atlético, Flamengo, Santos, Cruzeiros, esse time tem elenco de sobra para poupar aqui, poupar ali. Agora, é lógico, a gente está falando daqui, o desgaste é quem coordena isso, quem ajusta tudo isso, é a comissão técnica, a comissão médica, o departamento de fisiologia. Mas que não convence, não convence. Não, mas, se a gente for pegar também por esse lado, o time, lógico que ele quer vencer. O time sabe dos compromissos que tem, obviamente que ele joga para vencer. Se ele quer vencer, se ele pudesse, ele escalaria os jogadores. Então existe um planejamento, não estou defendendo, os times não estão levantando bandeira, não, mas só estou analisando por outro lado. Mas a ideia. Se está poupando é porque é necessário, porque você tem. Mas é porque a ideia é diferente. É que num campeonato você pode estar eliminado nesses dois próximos jogos. Tem prioridades traçadas. E o outro é mata-mata. Ainda faltam 29 rodadas. Então você tem tempo de se recuperar no outro. Então é prioridade. Você está priorizando uma competição prioridades. entre a outra. E que é, para mim, um erro. Porque o Campeonato Brasileiro é o que tem de mais charmoso, de mais gostoso de se jogar no nosso futebol. Já dizia o sábio Guardiola que um campeonato, para ser vitorioso para o time, pelo menos na ideia dele, ele priorizava, ou pelo menos ele pensa assim, as oito primeiras rodadas e depois as 8 rodadas do final. Vai fatiando, né, o campeonato. É isso aí, rodar o elenco. E quem tem muito elenco, pode ter certeza que muita gente vai trabalhar nesses elencos aí do futebol brasileiro. Tem muito jogo pela frente. Lembrando que no meio da próxima semana a Copa do Brasil está de volta.